Meus irmãos, continuando a nossa exposição da carta de Tiago, ou do livro de Tiago, na verdade é uma epístola. Epístola de Tiago, agora capítulo 4, finalzinho do capítulo 4. Versículo 13. Eu vou ler até os 5, versículo 6, porque são duas exortações seguidas que o Senhor Deus quer nos orientar quanto à forma de pensamento do mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 13, até os 5, versículo 6. E aqui eu já cubro essa parte com os irmãos e já encaminhamos para o fim, mais 2 sermões, o fim da epístola de Tiago. Então eu vou ler, os irmãos acompanhem por gentileza, Tiago, capítulo 4, 13 em diante. Diz assim, nosso Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos e que por vós foi retido como fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vamos orar. Pai querido, que o teu Santo Espírito nos assista agora e nos faça compreender a tua palavra, e trate o nosso coração e nos guie em santidade e em justiça para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Meus irmãos, carta de Tiago, creio que os irmãos já ficou bem claro para aqueles que estão acompanhando, que é a primeira carta do Novo Testamento, que é uma carta escrita para um povo que está disperso, que foi impelido por perseguição da sua casa, saiu da sua casa, da sua terra natal, está disperso por um território que ele não foi criado, eles não conheciam aquele lugar, estão ali vivendo, e esta igreja sofria perseguições por falsos mestres, por tentações, sofriam de inúmeras formas por causa da identificação que eles tinham com Cristo. Então Tiago escreve a eles, em primeiro lugar, os falando, olha, vocês precisam ficar alegres quando passarem por várias provações. E depois toda a carta vão mostrando as provações que enfrentamos. As provações que enfrentamos em nosso lidar, em nosso jeito de viver, das tentações que nos cercam, dos falsos mestres, enfim, todas as coisas que nos rodeiam e tentam nos tirar do caminho da salvação que foi dado a nós por Cristo Jesus. Tiago escreveu essa carta, Cristo havia subido aos céus cerca de 15 anos atrás, pouco tempo.
pessoas que viram a Cristo estavam vivas aqui e podiam então receber essas exortações tão práticas quanto ao que viver, a como ser, a como existir. E isso causou muito impacto na igreja e os fez então abandonar pecados e manteve a igreja do Senhor edificada pela palavra do Senhor. Nós vemos o tema das obras na carta de Tiago muito forte. Elas são evidências que nós pertencemos a Deus. A fé sem obras é morta. Se nós não tivermos evidências em nossa conduta que mostram que somos salvos, nós não podemos dizer que nós somos salvos. Esse debate entre fé e obras, Tiago deixa as coisas no devido lugar, na devida situação. Nós somos salvos pela graça de Deus. Isso é notável no capítulo 2. E ele deixa claro depois, olha, por sermos salvos pela graça, nós vivemos de maneira diferente. E é por isso que nós somos perseguidos. Então continuem a viver para a glória de Deus. Depois ele aborda o tema da língua, que a língua é um pequeno órgão, mas pode colocar tudo a perder. E as nossas reações devem ser reações que glorificam a Deus. E quando essas coisas falharem, nós podemos ir a Deus e clamar por sabedoria, para que Ele nos ajude com a sabedoria que desce do alto, a viver uma vida para o seu louvor. Então, ao clamar a sabedoria dos céus, nós encontramos então tudo o que precisamos, toda a orientação necessária para vivermos uma vida diferente do mundo ao nosso redor. E o mundo ao nosso redor, ele é avarento. É um mundo avarento. Hoje nós vemos isso com nitidez. O tempo todo há uma pressão sobre nós para nós confiarmos nas posses. O tempo todo há uma pressão sobre nós, dizendo que a vida perfeita é uma vida cheia de coisas, é uma vida cheia de conquistas. As pessoas já venderam essas ideias para nós, né? Seu filho só vai ser feliz se ele tiver uma faculdade. Você, depois de formado, só vai ser feliz quando alcançar sucesso. Comprar um carro, montar seu consultório, ter o seu escritório, ser bem empregado, um currículo invejável. Você vai ter sucesso quando alcançar essas coisas. E como aquele que põe uma cenoura na frente de um animal, né, um alimento na frente de um animal, que o faz prosseguir sempre nessa direção, o mundo faz isso consigo mesmo. As suas metas são metas para louvor das pessoas que conquistam aquelas coisas. Elas então, atrás das suas metas, vivem para que elas se enalteçam ao conquistá-las. Eu cheguei lá, né? Eu consegui, eu conquistei, me admirem. Esses dias mesmo eu abri o YouTube lá e tinha um vídeo até com a foto do Keanu Reeves, que é o artista de Hollywood, e tinha lá o título do vídeo, era assim: o que fazer para ser adorado? Tá lá, eu vou ver aquele vídeo lá para pensar mais naquelas coisas, né? Mas as coisas estão explícitas hoje. Tá um vídeo lá com muitas visualizações, vem logo na cara da gente assim no YouTube: o que fazer para ser adorado? E a foto do Keanu Reeves, né? Como se ele fosse uma pessoa que chegou lá. Então você deve seguir alguns passos. Eu não vi, mas a proposta deve ser essa: você deve seguir alguns passos para trilhar esse caminho, e ao trilhar esse caminho você vai chegar lá como esse cara chegou, ou como outra pessoa qualquer chegou. E diante disso eu lembro até do Jim Carrey, quando recentemente, alguns meses, ele deu uma nota e disse: eu queria que as pessoas fossem ricas igual a mim, que elas tivessem o que eu conquistei, porque elas saberiam que não é isso que preenche a vida. Então ele chegou lá, ele é famosíssimo, ele conquistou muitas coisas, reconhecimento, enfim,
aquelas coisas que a avareza do coração o fizeram ir, mas quando ele chegou lá, ele não encontrou nada. E é por isso que muitas pessoas se matam, porque elas gastam muita energia, muito zelo, muito afeto, muito tudo do si, dão tudo de si no algo, porque aquilo promete, mas chega lá, não entrega, e eles encontram um vazio existencial, e não conseguem lidar com isso. Então eles põem vida à própria vida. Esses dias, um amigo do Gabriel, né, um conhecido, que fazia vídeos lá na internet, hoje todo mundo é youtuber, né? Então, o Gabriel falou, pai, aquele cara, tal, ele se matou. Ele fazia vídeos, mas ele se matou. E eu vi uma nota lá dele. E as pessoas não encontram no fruto dos bens, no fruto, aquilo que preenche o vazio dentro de si. Não são os bens, como o texto que nós lemos anteriormente, de Lucas 12. O que constitui a vida do homem não é o acúmulo de coisas. Não é o acúmulo de coisas. Mas a vida do homem consiste em glorificar ao Deus, ao seu Criador, aquele que o fez. Então, desde que o mundo é mundo, que jaz no pecado, nós temos que estar atentos a essas provações que vêm a nós. Lembre-se, no começo Tiago disse, tem de motivo de grande alegria ou passares por várias provações. Essa é mais uma delas que ele coloca diante de nós. Se nós tomarmos a reação certa, vamos ser aprovados. E se formos aprovados, cresceremos em conhecimento da glória do Senhor Jesus Cristo. Cresceremos em santidade. Seremos aprovados. Estaremos mais próximos de Deus ainda em santidade. E isso vai ser, de fato, algo que vai preencher as nossas vidas. Mas se diante da tentação da avareza, de confiar nos bens, de confiar nas coisas, nós então passarmos a confiar mesmo, nos dedicar a esse projeto maligno de confiar nas coisas, então nós vamos nos afastar do Senhor cada vez mais. E nós não seremos aprovados, e nós não teremos perseverança. Então, agora duas exortações seguidas, que para mim são uma conclusão da outra, uma continuação da outra. Primeiro ele diz, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. As pessoas que fazem seus projetos sem considerar a existência de Deus. É dessas pessoas que ele está falando. Não é de qualquer mercador, mas é daquele mercador. Ser mercador não é pecado, ter um comércio não é pecado, vender coisas, enfim, prestar serviço, qualquer que seja a profissão, desde que elas não sejam imorais, elas não são pecado. Mas exercer esta profissão, essa vocação, desconsiderando a existência de Deus e tudo aquilo que nós devemos a Ele, é pecado. É pecado. Então, coisas lícitas, se nós a exercitarmos de maneira equivocada, nós estaremos pecando contra Deus com coisas lícitas. O Senhor mesmo nos advertiu em Gênesis, quando expulsou o primeiro casal do jardim, ele falou, olha, do suor do seu rosto você vai obter o seu sustento, você vai ter que trabalhar, e vai ralar, e vai se cansar, e vai ter fadiga, e vai ser difícil. E o salário virá, o pagamento virá, depois de esforço acontecer. Então não há pecado nisso, mas há pecado usar da vocação para sucumbir, para sobrepor os nossos compromissos, as nossas responsabilidades e os nossos deveres para com Deus. Então, fazer planos menosprezando a existência e tudo que o Senhor requer de nós é pecado. Não façam isso de jeito nenhum. Não vivam assim. Hoje, amanhã, iremos e faremos. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo outro. E o tempo para Deus? Zero. Nada. E então a vida devocional, uma vida de piedade, uma vida de busca, no meio do nosso trabalho, nada.
Uma vida, então, para encaixar, para termos o nosso trabalho moldado pela palavra de Deus, a fim de sermos mais honestos, de, enfim, usarmos todos os recursos que Ele nos dá para ser aquilo que Ele quer que nós sejamos, fica em segundo plano. As pessoas só querem trabalhar para obter lucro, só querem exercer as suas vocações para encher a pança, para saciar o agora, para pensar no hoje. Esse é o problema. Porque às vezes nós nos esquecemos que a nossa vida é passageira. E a gente se distrai com aquilo que também é passageiro e se esquece de olhar para o eterno. Então é uma recomendação, é uma exortação de amor. Ele não quer que nós percamos a nossa vida. Que a gente perca a nossa vida com coisas passageiras. Ele quer que nós olhemos para Ele. Ele está chamando a nossa atenção. Ele está virando o nosso rosto para Ele. Eu lembrei agora de um poema de Agostinho, no livro Confissões, quando ele diz: o que somos? Quem somos nós para o Senhor nos chamar a te adorar? Quem somos nós para Deus, diante da sua grandeza, do seu poderio, da sua majestade, virar para nós e falar: filho, não perca tempo com isso aí não, olha para mim. Não gaste sua vida desse jeito. Você vai perder a sua vida assim. Olhe para mim, me adore. Veja o que eu quero de você. Veja o meu caminho para você. Atente para a minha lei, para a minha palavra. Venha me adorar. Não se adore. Não procure isso. Não procure maneiras de ser adorado. Mas procure maneiras de encontrar, de usar os seus recursos para adorar o verdadeiro Criador, o único digno de adoração. É isso que Deus quer de nós. Então atendei agora. Aqueles que vivem assim. Versículo 14. Vocês não sabem do dia de amanhã. O que é a nossa vida? Somos apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se for da vontade de Deus, se encaixar no seu plano eterno, se encaixar na sua palavra, sim, eu farei. Se não for para me tirar do culto, eu farei. Mas se for para comer o meu tempo de devocional ao Senhor, eu não farei. E muitas vezes as tentações nos vêm com propostas muito cheias de recompensa para nós. Então, se você pegar esse emprego, aceitar esse emprego, aparece uma vaga de emprego, olha, você vai ganhar 3 vezes mais do que você está ganhando. Nossa, era o que eu precisava. É resposta de oração. Aí o cara continua: mas você vai trabalhar todo domingo. E agora, o que faremos? Você vai trabalhar todo domingo e você vai trabalhar 12 horas por dia. Sua folga vai ser num dia da semana de menos movimento. Então, muitos de nós abraçamos tudo isso e, ótimo, como se fosse do Senhor, porque está acontecendo. Mas, na verdade, Deus está nos provando se o amamos ou não. Se vamos, então, abraçar algo que nos retira dele mesmo, ou vamos negar e dizer: Senhor, eu vou ficar do jeito que está, muito obrigado, vou procurar outra coisa que se enquadre, que não tire o meu tempo de adoração, que não me afaste do Senhor, porque nós, de fato, temos uma rotina difícil, todos nós, e se nos ocuparmos mais ainda, ficamos mais cansados, e se ficamos mais cansados, o nosso desejo é chegar em casa e dormir mesmo, tomar um banho quentinho, abraçar a esposa, abraçar o marido e ficar
quietinho e dormir sem pensar em nada. Às vezes ligaram a televisão e deixaram rodando ali só para espairecer a cabeça. Então nós temos que ter muito zelo nisso, para não cair nesse grupo que está sendo exortado aqui. Hoje ou amanhã iremos para tal e tal cidade. É começar a viver sem considerar o culto a Deus, sem considerar uma vida piedosa, porque senão nós pecaremos com coisas lícitas diante de Deus. Em vez disso, nós temos que ver, que analisar tudo conforme a palavra de Deus. Em vez disso, não somente diremos, né, se o Senhor quiser, mas também se vivermos, também se o Senhor aprovar, também se isso não me tirar de Deus, não me tirar da devoção, não me tirar do culto, não me tirar todas as energias, a ponto de não sobrar nem para a família. Sim, se enquadrar naquilo que Deus requer de mim como servo fiel, eu farei. E versículo 16 e 17 diz: ora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Jactar é se enaltecer, se exaltar. É o arrogante falador, é o jactancioso, é o cara que catamarra, o cara que marrento. Eu tenho um carro melhor que o seu, ela faz questão de publicar aquilo. É o ostentador, é o jactancioso. Toda jactância é maligna. Toda confiança em si mesmo é maligna. Não andem por esse caminho. Portanto, aquele que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, você deve fazer o bem. O que é o bem? É atentar para a palavra do Senhor. Aquele que me ama, ele tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é aquele que me ama, João diz. Então, nós, devemos atender para isso, para não pecar contra Deus. E depois, há um acréscimo aqui àqueles que já viraram cabo da boa esperança, que já passaram dessa fase e estão num nível maior, que agora só lhes cabe uma severa repreensão, que é o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6. É como se Tiago estivesse olhando para aquele grupo de pessoas que está ali pensando se segue a avareza ou não, está ali enfrentando as provações da avareza, ainda lidando com isso. Foram o primeiro grupo que foi falado. Agora o segundo grupo, aqueles que já partiram para a avareza, que já estão confiando tudo, as suas vidas, toda a vida deles na avareza. E eles já estão lá, eles já estão há muito no lucro, eles já estão há muito só vivendo gananciosamente. Então a palavra para eles é duro. Atendei agora, ricos, chorai lamentando. Chorai lamentando. Por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Tá vendo? Tá tudo apodrecendo na mão de vocês. Eu disse, né? Eu disse, vocês iam perder a vida de vocês nessas coisas. Olha agora para o fruto do trabalho de vocês. Está apodrecendo, está enferrujando, está sendo comido, está deteriorando, está se corrompendo. O vosso ouro, a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Da mesma forma que os seus bens estão apodrecendo, vocês vão apodrecer. E agora, o que sobra? O que sobra? Vocês acumularam tesouros, e somente isso nos últimos dias. Aqueles que só têm dinheiro são as pessoas mais pobres do mundo. Ela só tem dinheiro, não tem mais nada. Não tem vida, não tem paz com Deus, não tem família, não tem nada mais a não ser dinheiro. Essas pessoas são as mais pobres do mundo. E no versículo 4 ele diz algo que eles estão fazendo. Vocês estão pegando o trabalho o salário dos trabalhadores que ceifam nos vossos campos e estão retendo. Amados irmãos, não tem nada mais precioso de posse nessa terra para Deus do que o salário do trabalhador.
Reter o salário do trabalhador é abominável diante de Deus. Reter aquilo que pertence a outro. A jornada do jornaleiro deve ser paga no dia. O Senhor não quer que ninguém fique passando fome por ter algo para receber. Então também nós podemos ver isso em contrapartida, que comprar coisas e não pagar é ofensivo a Deus. Se alguém está fazendo comércio, amém, não há pecado nisso. Mas comprar coisas dos outros e não pagar, reter o salário daqueles que prestou serviço a vocês, a qualquer um, isso é abominável diante de Deus. Olha, os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ai das nações que retêm salário dos trabalhadores. Ai dos patrões que retêm aquilo que não é deles, os direitos que não lhes pertence. Que o Senhor tenha misericórdia. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vós, ricos, que fazem todas essas coisas, a única coisa que é oportuna para vocês agora é chorem e lamentem. Chorem e lamentem, se arrependam e volte para trás. Seja como Zaqueu. Senhor, se tenho defraudado alguém, eu retribuirei 4 vezes mais. Senhor, se tenho pecado contra ti, perdão, e me guie pelo caminho da justiça. Essas orientações, essas ordens que Deus nos dá através de seu servo Tiago, são para que a igreja de Cristo construa uma cosmovisão, um jeito de olhar o mundo diferente do mundo ao seu redor. E não caia nessas provações. E não reaja equivocadamente a essas provações. Mas atentem para o que Deus quer de nós. Para o que Cristo já havia dito. Que a vida do homem não consiste no acúmulo de coisas terrenas, mas de tesouros celestiais. Por isso, procurai diligentemente, como diz a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, procurai diligentemente confirmar a vossa vocação e eleição com as suas obras, com aquilo que vocês fazem, demonstrando que já foram alcançados pelo Evangelho e que vocês entenderam que o reino de Deus é aquela pérola preciosa que, quando é encontrada, vende-se tudo para comprar ela. Larga-se tudo para viver para a glória de Deus. É isso que nós precisamos. É disso que a igreja de Cristo precisa atentar. E agora, a última aplicação ao que se refere à teologia da prosperidade, que algumas denominações que se dizem cristãs têm pregado, dizendo que Cristo morreu para te dar bens terrenos. Não, meus irmãos, não morreu para isso. Cristo morreu para nos dar a salvação e nos livrar da ira de Deus e nos fazer andar irrepreensíveis perante Ele em amor e nos transformar à imagem de Cristo de glória em glória. Para isso que Cristo morreu. É para isso que você deve buscar a salvação, para não perecer eternamente no inferno, mesmo que viva sem posses nessa terra. Ter coisas nesta terra não é sinal de nada, além de que você sabe trabalhar direito, se for lícito, além de que você aprendeu coisas corretas. Mas não se esqueça de Deus. Use seus recursos para a glória de Deus. Viva para Ele. Não deixe o trabalho te dominar. Não deixe a avareza do mundo dominar o seu jeito de viver. Não deixe o trabalho apagar, soterrar
o tempo que nós temos que dedicar ao nosso Senhor. Porque não existe comunhão se nós não dedicarmos tempo. Não existe comunhão se nós não dedicarmos recursos para isso. E se isso soterrar os nossos recursos celestes, então estaremos perdidos. Atendei agora, pois, todos nós, e vivamos para a glória de Deus. Não atentem para essa falsa teologia. Isso não é divino. Mas leiam as Escrituras e percebam que Cristo está nos chamando a uma vida piedosa debaixo dos seus pés. É por isso que nós vamos orar agora, encerrando a nossa mensagem. Vamos orar.